Saudação, meus queridos! Bom, estamos aqui de novo com esse vídeo maravilhoso para falar mais um pouco de outro conteúdo do nosso amado Neville Goddard, de uma de suas palestras. E essa palestra de hoje, a qual escolhi para estar aqui conversando com vocês em relação ao que ele diz, é da palestra Uma Convicção Interna. Bom, eu achei super interessante essa palestra, como todas as outras, não é? Se pegarmos a essência de cada palestra, vamos entender com mais clareza o que o nosso amado mestre quer nos dizer, quis nos dizer em seu conteúdo. Certo, meus amados? Então eu vou fazer a leitura e depois vou comentar com vocês o que penso, né, a minha visão em relação ao ensino que ele deixou para nós. Então, vamos à leitura. Aqui Neville diz: eu lhes digo que a imaginação cria a realidade e peço a você que imagine um estado, qualquer estado, o que implicaria a satisfação de seu desejo. Não importa realmente o que os outros pensam, é o que você acha que importa para você. Se você criar uma cena que implique a satisfação de seu desejo e permaneça nele até que você tenha uma convicção interna de que é real, o que importa o que o outro pensa? Bom, aqui que eu entendo sobre isso é que devemos não importar com o que os outros do lado de fora vão dizer ou pensar, certo? As pessoas do lado de fora geralmente sussurram o que tem dentro de nós, não é? Então percebam sobre isso, mas ignore os fatos externos e mantenha a convicção de que você realmente quer realizar esse procedimento para aplicar na sua vida, para realizar o seu desejo tão sonhado. Certo, meus amados? Não importa o que os outros pensam, né? Cada um tem a sua opinião, e aí vai depender muito da crença da pessoa, como ela enxerga as escrituras, por exemplo, certo? Muitas pessoas vão se opor a esse ensinamento que seguimos aqui em nosso canal, mas isso não importa. O que importa é o que queremos, é o que fazemos, certo, meus amados? Então vamos continuar aqui. Há aqueles que tentam expressar tudo a ser. O que ele quer dizer com isso? A pessoa, ela começa a imaginar e aí ela já quer que aconteça assim do dia para a noite. E não é bem assim. Quando vamos fazer as nossas mentalizações, criar uma cena mental, nós devemos viver mentalmente como se já estivéssemos vivendo aqui no plano físico, né? Ter essa convicção interna, isso é muito importante, meus amados. Essa confiança de quando sentamos ou deitamos para criar uma cena mental que implique a realização do nosso desejo, nós estamos engravidando, certo? Na nossa mente. E aí, quando é que vai acontecer? Isso não importa. Por exemplo, nós meninas, quando tivemos a nossa gestação, não ficávamos todos os dias querendo que o filho já nascesse. Tudo tem sua hora designada, meus amados, não é? Se plantamos uma semente, deixe que ela germine, cresça e dê frutos. A mesma coisa é com a gravidez, não é? Quando nós meninas ficamos grávidas, não ficamos preocupadas, porque sabemos que
mais ou menos ali com 9 meses, nosso filho vai nascer, certo? E a mesma coisa devemos fazer com nossos atos imaginários, certo? Então vamos continuar. Eles tentam forçar o nascimento desde a concepção, mas isso não pode ser feito. Há muitas experiências não registradas nas escrituras e não estou aqui para julgar ninguém sobre se elas experimentaram escrituras ou não, mas sei por experiência que nesse nível, se você ousar assumir que é o que deseja ser, sua convicção interior, seu sentimento de certeza fará com que aconteça. Quando você abraça o estado desejado, assume sua impregnação e seu cumprimento tem sua própria hora marcada. Ela vai amadurecer e florescer. Se o estado está lento em se objetivar, espere, pois é certo e não será tarde. Eu sei que quando me disseram que eu não poderia sair da ilha de Barbados por pelo menos 6 meses e desejei partir imediatamente, presumi que estava subindo a prancha do navio. Senti a umidade do corrimão e provei o ar salgado do mar, a sensação de certeza que já estava partindo para a América. Eu fiz aquela prancha tão real que eu nem tinha quebrado o feitiço antes do telefone tocar e me oferecer a passagem para a semana seguinte. Embora tivessem dito que eu estava no final de uma lista de mais de 2.000 nomes, minha família e eu fomos escolhidos para embarcar naquele navio. Então, eu sei que a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza, um conhecimento peculiar de que é verdade. Você pode levar este mesmo conceito a todos os níveis do seu ser, pois qualquer desejo é um conceito. Você pode se mover a qualquer desejo e expressá-lo. Não pergunte a ninguém se você tem direito de fazer isso. Só você sabe que o fez. Isso aconteceu com você. Agora, espere pela visão, o cumprimento do desejo, pois ela tem sua própria hora marcada. Ela amadurece, floresce. Se parecer longo, espere, pois é certo e não será tarde. Bom, eu também tenho uma experiência maravilhosa, né, que eu inclusive compartilhei aí com vocês esses dias atrás, certo? Eu postei aí o vídeo da minha viagem maravilhosa, não é? Que inclusive assim eu contei para vocês naquele vídeo, não teve muita visualização, não é? Mas tão importante porque é um testemunho meu para vocês, para elevar essa confiança que vocês devem ter dentro de si, certo, meus amados? Em meio a 5.000 pessoas aqui da loja da minha cidade, da Carmen Steffens, 5.000 clientes. Foram selecionados 100 nomes. Desses 100 nomes, foram escolhidas 40 meninas. E eu era uma delas. Veja isso, meus amados. Quando o meu consultor de vendas aqui da loja da minha cidade me deu a notícia que teria um sorteio, né, de algumas meninas, né, clientes assíduas da loja, certo? E que teríamos uma viagem com tudo pago pela empresa, pela Carmen Steffens, certo? Eu fiquei assim em êxtase, certo, meus amados? Mas eu sabia que entre 5.000 clientes seria selecionado as clientes que mais compram na loja, certo? Que são mais assíduas nas compras, certo? E aí então teria um sorteio dessas 100 que eles fizeram a seleção, dessas 100, 40 foram selecionadas. E eu era uma joia rara
ali no meio daquelas outras joias preciosas. O que eu fiz? Eu imaginei que já estava em Franca. É isso que eu imaginei. Eu não sabia nem como era Franca, né? Eu já fui em São Paulo, em outros lugares, por exemplo, Guarulhos e outras cidades ali por perto, Valinhos, algumas outras cidades, mas em Franca não, nunca tinha ido em Franca. Então brotou um desejo ardente em meu coração. Eu sabia o que fazer. Simplesmente eu vim para minha cadeira maravilhosa, fechei meus olhos, fui para o final da cena. Antes disso, antes de criar minha cena mental, porque eu não sabia como que era Franca, né? Eu vi alguns vídeos de Franca, né? Para me ter uma noção mais ou menos como seria. Me vi ali já no meio daquelas pessoas maravilhosas e que eu já estava indo, eu já estava lá em Franca. E essa foi uma experiência comigo maravilhosa, uma de milhares de experiências que eu tenho o tempo todo, né? É sério, meus amados. Por exemplo, teve algum tempo atrás, né, eu namorei uma pessoa durante um ano pela internet, né, e eu tinha um desejo ardente de conhecê-lo, de ir até ele, ou que ele viesse até mim, né, porque a gente estava namorando pela internet, certo? E aí, o que acontece? Ele árabe, da Tunísia, né, lá no Oriente Médio. E quando a gente começou a querer se conhecer, né, com mais ou menos ali um ano de namoro pela internet, então o que aconteceu? Ele quis vir. E aí, sério, que eu pensei que poderia, né, dar tudo certo, mas na época eu estava um pouco limitada, né? Eu estava ainda com pensamentos negativos, certo? E isso atrapalha muito as manifestações, meus amados. Aí eu saí daqui, né, para Guarulhos, para poder recebê-lo aqui no Brasil, porque ele nunca tinha vindo aqui no Brasil, certo? E eu fui para Guarulhos. Chegando lá, o primeiro incidente que aconteceu foi que ele perdeu o avião lá no país dele. Aí teve que remarcar a passagem, pagar uma multa porque ele perdeu o avião, certo? E aí, o que aconteceu? Ele remarcou, eu tive que ficar esperando lá em Guarulhos. Eu contei essa história aqui para vocês, eu não sei se todos vocês viram a minha história, né? Com essa pessoa maravilhosa, certo? E aí, o que aconteceu? Quando ele veio para o Brasil, né? Ele remarcou a passagem e veio. Quando ele chegou em Guarulhos, o que aconteceu? Ele precisava falar comigo, né? Teve um lance lá da Polícia Federal, porque as pessoas aqui têm um certo receio de pessoas do Oriente Médio, que eu acho uma bobagem, né, meus amados? Não podemos generalizar uma nação porque um ou outro fez qualquer uma coisa. Aqui no Brasil também temos pessoas que fazem coisas que não devem fazer, né, infringindo a lei. Mas tem essa questão aqui, né, principalmente no aeroporto. Então, quando eles tentaram entrar em contato comigo, eu dentro do aeroporto, meu celular estava uma tragédia, né? Estava com a bateria ruim e quando eles ligaram para mim para confirmar o que eu era dele, né? O telefone desligou. Incrível isso, né? Lá naquele passado, enfim, né? Eu estava com limitação. Eu assumo isso, entende, meus amados? Mas aí o que aconteceu? Eles não conseguiram falar comigo, então deportaram ele.
É sério, eu saí daqui da minha cidade para ir lá para Guarulhos, é quase 1.000 quilômetros da minha cidade até Guarulhos, certo? E eu fui sozinha, dirigindo, né? É muita coragem, claro. Eu sou muito corajosa. Então, o que aconteceu? Ele foi deportado porque eles não conseguiram falar comigo. E ele tinha que ter uma acompanhante aqui no Brasil, certo? Mas essas pessoas, eles não querem saber. Eles ligam e se a pessoa não atendeu ou então deu qualquer problema, eles mandam de volta. É simples assim. Aí o que aconteceu? Eu desisti de conhecê-lo, de estar com ele? Não, claro que não. Mesmo com todo esse horror que eu passei lá em Guarulhos, fiquei uma semana em Guarulhos, né? Eu voltei sozinha para minha cidade, veja isso, meus amados. Mas eu não aceitei aquela condição. Eu comecei a imaginar outras cenas em que eu estaria junto com ele. Então, o que aconteceu? Eu resolvi ir até ele, certo? Nessa história toda, ele ficou 2 dias em Marrocos, né, esperando a liberação do passaporte dele, uma coisa assim, é sério. Né? Veja as limitações da gente, meus amados, né? Eu estou encurtando aí o caminho para vocês, não é? Ter essa certeza, essa convicção interna e não deixar que pensamentos e sentimentos venham sabotar o processo que vocês estiverem fazendo. Então, o que aconteceu? Eu fui até ele, certo? E antes de ir, eu comentei com ele, eu indo até você, certamente você entrará no Brasil. Porque, geralmente, quando uma pessoa é deportado, principalmente do Brasil, essa pessoa não pode entrar aqui novamente. É dessa forma. Mas eu tinha certeza absoluta que se eu fosse até ele, no Oriente Médio, ele viria comigo e entraria no Brasil, junto comigo. E foi isso que eu fiz. Eu falei com ele, não se desespere, eu vou até você e você vai entrar comigo no Brasil. De qualquer jeito você vai entrar. Porque eu já tinha certeza que ele iria entrar, certo? Então eu fui para a Tunísia, para o Oriente Médio, fiquei lá quase 30 dias, conheci a família dele, conheci ele, né, que era o ator principal ali do momento, certo? E foi tudo maravilhoso. Ele veio comigo e quando chegamos no aeroporto, no Rio de Janeiro, o agente da Polícia Federal disse que ele só iria entrar porque ele estava comigo. Incrível, né? Eu imaginei isso, eu imaginei a cena dele entrando comigo e que com toda certeza ele entraria porque ele estava comigo. E foi isso que aconteceu. Então, são vários os meus relatos, não é? Eu vou contando para vocês aos poucos, não é? E é sério, é muito maravilhoso. Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. Ele continua dizendo, eu não sei quanto tempo leva para cada ovo chocar em um ninho, mas eu sei que cada um deles eclodirá em seu próprio tempo. E assim é como a suposição. Se desejo ser rico, posso não saber quanto tempo levarei para chegar à convicção de que possuo grande riqueza. Mas quando sinto que a riqueza é minha, concebi. Concepção é o meu fim. O período de tempo entre o meu desejo e sua concepção depende inteiramente da minha convicção interna de que isso é feito. Um cavalo leva 12 meses, uma vaca 9 meses, uma galinha 21 dias. Então, há intervalo de tempo, mas se resume ao simples fato de que a verdade sobre cada conceito
é conhecida pelo sentimento de sua certeza. Quando você sabe disso, nada pode atrapalhar seu conhecimento. No meu caso, quando senti a prancha debaixo dos meus pés e a névoa salina no trilho do navio em Barbados, o telefone tocou e a passagem era minha. Houve outras ocasiões em que demorou mais. Infelizmente, não mantemos uma conta para ver quanto tempo demora para acontecer depois de os termos feito. Mas o conceito é um ovo e permanece assim até ocupado. Ocupe seu desejo, sinta a sua certeza e você pode profetizar o seu cumprimento. Esta noite, peço-lhe que tome a coisa mais fantástica deste mundo e encontre dentro de si uma convicção interior de que ela é sua, pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza que essa convicção inspira. Uma vez que você tenha esse sentimento interior de certeza, não peça para confirmar. O que importaria o que eu penso? Não fique desiludido se a sua experiência não tiver sido minha. Acredite em si mesmo e confie em seu sentimento interior. Teste você mesmo, e se funcionar neste nível, ele funcionará nas profundezas do seu ser. Se na minha imaginação subo numa prancha e quando olho com nostalgia para a pequena ilha de Barbados e o telefone toca, oferecendo-me a passagem que desejo, não estou influenciando o mundo exterior? O telefonema não refletia minha atividade mental? Cheguei ao ponto de sentir uma certeza peculiar, e essa certeza foi sua inspiração. Você pode sempre dizer a verdade de qualquer conceito pelo sentimento de certeza que inspira. Quando você imagina ver o mundo como você deseja e é inspirado quanto à sua verdade, não importa o que os outros pensam. Eu não me importo com o que é. Quando você sabe o que quer, pode tornar seu desejo tão real, tão natural que você alcançará um sentimento de certeza que nenhum poder no mundo pode deter. Quando esse sentimento é seu, largue-o. Não pergunte a ninguém se o que você fez foi certo ou errado. Você fez isso e é tudo o que é necessário. Então, não tem que se importar com o que o outro vai dizer. Ou um familiar, ou a igreja, ou seja o que for. Não pergunte a ninguém. Faça suas mentalizações, suas visualizações em silêncio. Feche a porta do seu quarto, feche a porta da sua mente e esteja em comunhão de forma maravilhosa com o seu ser interior, seu ser divino, perfeito, certo? Essa questão de ficarmos perguntando para outro opinião, meus amados, se fosse tão boa, era vendida, certo? Então, é sério, vocês devem fazer aquilo que preenche o coração de vocês. O desejo de vocês é que deve ser satisfeito, certo? E é isso, né? Vamos focar em nossos desejos como já realizados, meus amados. Bom, vamos continuar aqui. Fique em sua torre e observe o que Deus dirá, como você responderá. Faça isso, assumindo que você é a pessoa que você quer ser e vendo o que você veria se sua suposição fosse real. Permaneça ali até sentir a certeza, até chegar ao ponto de satisfação, até estar convencido de sua verdade. E embora o mundo possa desmoronar ao seu redor, você se tornará aquilo que você supôs que é. No capítulo 21 do livro de João, disse que, se todas as coisas fossem contadas a respeito de Jesus Cristo, o próprio mundo não poderia conter os livros. Por isso, não pense que, porque não tive a sua experiência,
Isso não é verdade, mas não tente forçar a aceitá-lo. Acredite no que você escolher e siga o seu caminho esta noite. Meu padrão seguiu as Escrituras completamente, desde o abraço até a descida da pomba. Mas não estou dizendo que é o único caminho. Estou dizendo, no entanto, que você pode ser o homem ou mulher que você quer ser, mas não simplesmente desejando. Você deve esforçar-se para olhar o mundo mentalmente e vê-lo refletir seu desejo realizado. E quando isso acontecer, você deve permanecer nesse estado até chegar à convicção interior de que o que está vendo, tocando, saboreando, cheirando e ouvindo é verdade. Se vista no sentimento de sua realidade. Faça isso e você está grávida. E o que você faz depois da gravidez? Nada. Você simplesmente espera que seu nascimento apareça na hora marcada e vai. Quando você menos espera, seu desejo se objetivará no mundo para você desfrutar, seja saúde, riqueza ou fama. É assim que funciona a lei de Deus. Bom, é maravilhoso, certo, meus amados, andar na convicção, nessa convicção interior, não é? É super fundamental, é o que eu disse aí nos outros vídeos que eu fiz, né, que eu postei no canal, essa certeza, certo? É a certeza das coisas ainda não vistas. Quando nós meninas, né, estamos em gestação, temos certeza absoluta que vai nascer um filho, não é? É isso. A barriga está crescendo, crescendo, né? E na hora designada, na hora marcada, essa criança vai nascer. A mesma coisa é quando engravidamos a nossa mente. Vamos dizer assim, certo? Quando plantamos o nosso desejo com a certeza, tá? De que aquilo vai eclodir. Certo, meus amados? Então, estejam aí firmes na fé, nesse acreditar. Comecem a cultivar dentro de vocês essa certeza, né? Entendam que é vocês que criam a realidade de vocês dia após dia, de manhã, tarde e noite. Vocês estão fazendo isso o tempo todo. Sejamos sábios, sejamos inteligentes, não é? Vamos somente entreter pensamentos e sentimentos de boa fama dentro da nossa mente, certo? Tudo que desejamos devemos acreditar que já está se externalizando. Essa é a forma que devemos fazer, meus amados. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu estarei gravando aí mais vídeo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de palestra, tá? Vocês podem deixar o comentário de vocês aqui nos comentários abaixo desse vídeo, certo, meus amados? E lembrando a vocês que uma reprogramação mental é fundamental também para ir quebrando essas crenças, não é? As crenças limitantes. A partir do momento que eu comecei a reprogramar a minha mente, né, as coisas começaram a fluir de uma forma maravilhosa. Hoje eu não tenho, assim, eu não vejo limitações na minha vida, sabe? Quando eu quero uma coisa, eu já vejo isso mentalmente e não fico preocupada porque é um alívio que eu sinto quando eu faço essa imagem mental, né, essa cena mental com as imagens ali que implica a realização do meu desejo e já fico muito satisfeita, muito realizada quando eu faço essa cena mental
que eu estou lá no final da cena, eu sinto toda a emoção, como se eu estivesse em meu plano físico. E depois eu não me preocupo com isso, porque eu plantei a semente e eu tenho certeza que ela vai brotar. Ela vai crescer, ela vai amadurecer e ela vai dar os frutos na hora marcada. Tenha essa certeza, meus amados. Comecem a entreter pensamentos que estão em direção da realização do desejo de vocês. Já sinta a alegria, o êxtase, seja o sentimento que for, que seja para a realização do desejo de vocês e não ansiedade. Porque quando estamos fazendo na mente, certo? Isso automaticamente, certamente, vai estar externalizando em nosso mundo externo, certo, meus amados? Então é isso, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para os demais, nossos irmãos queridos. Peço que compartilhe aí com 2 ou mais pessoas, com seus familiares, com as pessoas que você ama, certo? Vamos colocar o amor nesse mundo, meus amados. Então é isso, eu deixo muita paz e muita luz a todos. Namastê. Eu e a riqueza, auto-hipnose, meditações guiadas. Reprograme sua mente subconsciente com as 5 meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza, áudios que eu fiz especialmente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Durante 21 dias no mínimo, ouvimos essas meditações guiadas que foram elaboradas para nossa mente subconsciente. Ouvimos de preferência à noite, com fones de ouvido, onde deixamos as meditações serem gravadas em nossa mente, pois mesmo dormindo, nossa mente subconsciente continua ativa, gravando o que lhe está sendo oferecido, pois a mente consciente saiu de cena. O subconsciente entende perfeitamente todo o plano realizado, e isso é o que importa, reprogramar nossa mente subconsciente para a aceitação do melhor, das riquezas que cada um de nós temos por direito divino. Por mais que muitos possam realizar afirmações, existem lixos emocionais que devem ser reprogramados. Nessas meditações de auto-hipnose, eu dou os comandos e a mente subconsciente simplesmente aceita. Saiba mais sobre as meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza no link que está na descrição desse vídeo.